Obrigada. Calma, deixa eu ajeitar aqui pra você ser obrigada. Obrigada. Oi, meu nome é Tainã, sou aluna do IFBA Campus Paulo Afonso, do curso de Biocombustíveis, módulo 3. E estou aqui para responder uma prova de transferência de calor, que eu não me dei muito bem, o professor mandou gravar e postar, do professor Cristiano. Tá. Vamos responder, né? Questão 1. Defina calor. Calor é uma energia térmica, que está em trânsito entre dois corpos, que haja um gradiente de temperatura. Se não houver gradiente de temperatura, não há calor. Tem que ter dois corpos com gradientes de temperaturas diferentes. Isso é calor. Tá. Segundo, um termômetro graduado na escala grau A registra 38 graus A para o ponto de fusão da água e 538 graus A para o ponto de ebulição da água. Fusão e ebulição. Enquanto a escala B, não tem grau, é só B, registra 500 B para o ponto de fusão da água e 1000 B, 1000 B para o ponto de ebulição da água. Faça o que se pede. Letra A. Diferencie escalas termométricas relativas de escalas termométricas absolutas. Classifique as escalas A e B se são absolutas ou relativas. Bom, escala termométrica relativa, ela utiliza os pontos de fusão e ebulição das substâncias, dos materiais, como referência. E a escala absoluta, ela utiliza o zero absoluto como referência. Então, aqui que diz escala grau A e escala B, a escala grau A ela é uma escala relativa e a escala B é uma escala absoluta. Vamos para a letra B. Estabeleça uma equação que permita a conversão de uma temperatura qualquer na escala grau A para uma temperatura na escala B. Então, eu vou ter que fazer uma relação às temperaturas. Então, eu vou ter que desenhar a escala termométrica de cada um dos dois. Isso aí. Então, eu vou pegar, para estabelecer uma equação entre as duas, para poder saber quanto é grau 35 na escala A igual a 35 na escala B, grau A e B, eu vou ter que estabelecer. Então, eu vou desenhar aqui como se fosse uma escala. Então, eu vou colocar embaixo o ponto de fusão, que é 38 grau A, e o ponto de ebulição, que é 500 grau A. 500 não, 538 grau A. 538 grau A. E eu vou botar uma temperatura qualquer, T grau A. Vou pegar essas coisas baratas. Certeza saiu. E eu vou fazer essa aqui é a escala grau A. Grau não, grau A. Grau A. E eu vou fazer a escala B, que não é grau B, é somente B. Por quê? Porque ela é absoluta e não relativa. Então, eu vou colocar embaixo quanto foi que ele deu. Ele deu um ponto de fusão de 500 B. Um ponto de ebulição de 1000. 1, 2, 3, B. E eu vou colocar uma temperatura B qualquer. Temos aqui duas escalas. Deu pra ver? Duas escalas. E agora eu vou estabelecer uma equação para eu conseguir saber quem é T grau A e TB. Eu vou pegar a temperatura grau A, seria a temperatura que eu quero descobrir, menos o ponto de fusão, 38 grau A. Eu vou colocar isso sobre o ponto de ebulição, que é 538, menos o ponto de fusão, que é 38 grau A. Eu vou igualar isso a exatamente a mesma coisa, só que com os valores da B.
o do meio, que é o que eu vou descobrir, que é a temperatura B, menos o de baixo, que é o ponto de fusão, 500 B, sobre 1000, que é o de cima, 1000 B, menos 500, que é o de baixo, B. Ou seja, a que eu quero descobrir, ebulição, ou a que eu quero descobrir, fusão. Aí eu boto sobre o de ebulição menos o de fusão. Tá. Aí vou simplificar esta equação, que vai ficar T grau A, temperatura grau A, menos 38 graus A, sobre 538 menos 38, 500 graus A, igual a temperatura de B, menos 500 B, sobre 1000 B menos 500, 500, não é 1500, é só 500, 500 B. Dá para simplificar mais ainda, que vai ficar temperatura grau A menos 38 igual a temperatura B menos 500. Essa é a equação estabelecida para saber quanto de uma temperatura é em uma escala na outra escala. Aqui, ó. Então, vamos para a letra C. Qual seria o valor do zero absoluto na escala grau A? Então, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que utilizar esta equação que eu acabei de achar para responder a letra C, no qual seria, eu quero saber o valor do zero absoluto. Então, o zero absoluto na escala B é igual a zero. Então, eu vou colocar, usando aquela equação que eu achei, temperatura grau A menos 38 é igual a zero, que seria a temperatura B, menos 500, que vai dar temperatura grau A igual a menos 500 mais 38, que a temperatura grau A vai ser igual a menos 462 grau A. Esta é a resposta da letra C. Vamos agora para a letra D da segunda questão. Estabeleça uma equação que permita a conversão da variação de temperatura entre a escala grau A e variação de temperatura na escala Fahrenheit. Considere que o ponto de fusão da água ocorre a 32 graus Fahrenheit e o ponto de ebulição a 212 graus Fahrenheit. Então, vamos lá, letra D. Eu vou ter que fazer a mesma coisinha de colocar as escalas. Então, vamos lá. A escala grau A é a escala grau A. Então, ela tem o ponto de fusão de 38 graus A, como foi dito no início da questão. Eu vou colocar uma temperatura grau A e o ponto de ebulição de 538 graus A. E a escala grau Fahrenheit, como pede para considerar, ela tem um ponto de ebulição 32 graus Fahrenheit, uma temperatura grau Fahrenheit e um ponto de fusão. Ao contrário, ela tem um ponto de fusão de 32 Fahrenheit e um ponto de ebulição de 212 Fahrenheit, 212 graus Fahrenheit. Então, eu preciso saber a variação de temperatura, estabelecer uma equação para isso. É isso que ele pede para estabelecer uma equação? É isso que ele pede para estabelecer uma equação. Então, vamos lá. A mesma coisa da letra B, basicamente. Eu vou pegar a temperatura grau A, que é a temperatura que eu quero descobrir, se for para estabelecer uma relação entre as temperaturas. E eu vou botar isso menos 38, porque é menos 38 grau A, porque é o ponto de fusão. E eu vou pegar 538 graus A menos 38 graus A, pelo mesmo motivo da letra B.
Então, a segunda eu vou fazer temperatura grau Fahrenheit, menos 32, que é o ponto de fusão, sobre 212, que é o ponto de ebulição, menos 32, que é o ponto de fusão. Então, a variação de temperatura, ΔT, grau A, ela tem que ir sobre 500. Por que 500? Porque 538 menos 38 é igual a 500. Então, sobre 500. Aí, eu vou igualar isso a variação de temperatura, ΔT de Fahrenheit, sobre 212 menos 32, 180. E aí, dá para o quê? Dá para simplificar esta equação, que a variação de temperatura grau A sobre 20, ficaria sobre 25. Por quê? Porque dá para cortar o zero do 500 e o zero do 180. Ficaria 50 e 18. Então, ainda dá para dividir por 2. 50 dividido por 2, 25. Aí, eu vou igualar a variação de temperatura de Fahrenheit sobre 9. Porque 18 por 2, 18 por 2, 18 por 2 é 9. Então, esta é a equação de variação de temperatura que pede na letra D. Aqui, ó. Pronto. Então, vamos para a terceira questão. Terceira questão. Um médico francês desenvolveu um método para determinar a temperatura corpórea através da pressão arterial de pacientes febris. Para valores de temperatura corpórea igual a 36 graus Celsius, a pressão arterial sistólica equivale a 120 milímetros de mercúrio. Para pacientes com febre a 40 graus Celsius, a pressão arterial sistólica equivale a 180 milímetros de mercúrio. Estabeleça uma equação entre a temperatura corpórea de um paciente febril com a sua pressão arterial sistólica. Em seguida, calcule a pressão arterial sistólica de um paciente com hipertermia maligna, cuja temperatura corpórea equivale a 45 graus Celsius. Então, primeiro tem que estabelecer uma equação entre a temperatura do paciente febril com a temperatura do milímetro de mercúrio que ele nos dá. Então, vai ter aqui a temperatura em graus Celsius do paciente febril, fazer escala. Ele nos dá que a menor temperatura é 36 graus Celsius. Colocar uma temperatura qualquer para estabelecer a equação. E a maior temperatura, 40 graus Celsius. Vamos relacionar com a pressão sistólica por milímetros de mercúrio. Então, ele nos dá 120, a mais baixa, milímetros de mercúrio. Uma pressão qualquer. E a maior, 180 milímetros de mercúrio. Fazendo esta relação, para estabelecer uma equação, ficaria A, que quer descobrir do meio, temperatura graus Celsius menos 36 graus Celsius, sobre 40 menos 36. Isso vai igualar a pressão sistólica menos 120 sobre 180 milímetros de mercúrio menos 120 milímetros de mercúrio. Que dá para diminuir essa equação para a temperatura graus Celsius menos 36 graus Celsius sobre 4, porque 40 menos 36 é 4. Então, vai igualar a pressão sistólica menos 120 sobre 60, porque 180 menos 120, 60. Temos a equação estabelecida. Vou mostrar aqui a equação estabelecida. Mas ele não pede só a equação estabelecida. Ele pede, cadê?
Ele pede para estabelecer uma relação entre a temperatura corpórea de um paciente com a pressão e depois calcular a pressão arterial de um paciente com hipertermia maligna cuja temperatura corpórea equivale a 45 graus. Logo, para a temperatura em graus Celsius será 45. Então, eu vou substituir temperatura em graus Celsius por 45, aí vai ficar menos 36 sobre 4. E eu vou igualar isso a PS, que é a pressão sistólica, menos 120 sobre 60. Então, eu vou resolver a equação. Que 45 menos 36 vai dar 9,60 sobre 4. Que vai ser igual à pressão sistólica menos 120. E a pressão sistólica vai ser igual a 135, que é o valor 9,60 sobre 4, mais 120. A pressão sistólica é igual a 255 milímetros de mercúrio. Essa é a parte de baixo? E eu mostrando o negócio. Mas toda a questão. Tá. Tá? Respondida a terceira questão. Quarta questão. Calcule a quantidade de calor necessária para aquecer um bloco de gelo de massa de 500 gramas que encontra-se inicialmente a menos 120 graus Celsius, para o vapor de água a 200 graus Celsius. Dado o calor específico do gelo, qual a 0,8 calorias por graus Celsius, calor latente de fusão igual a 500 calorias por grama, calor específico da água igual a 1 caloria por grama graus Celsius, calor latente de ebulição igual a 840 calorias por gramas e calor específico do vapor igual a 1,2 calorias por gramas graus Celsius. Então, para resolver essa questão, vamos usar a fórmula de quantidade de calor. Então, Q, que é a quantidade de calor, vai ser igual a quantidade de calor da água mais a quantidade de calor de calor latente do gelo, que seria QF, mais a quantidade de calor da fusão mais a quantidade de calor da condensação, que seria QC, mais a quantidade de calor do ar. Então, e vamos utilizar outra fórmula também, que seria a quantidade de calor igual a Q1 mais Q2 até Q5, mais Q2 mais Q3 mais Q4 mais Q5. Então, Q1, ele é igual ao aquecimento do gelo. Então, se ele é igual ao aquecimento do gelo, vai ser Q1 igual a massa do gelo mais a capacidade térmica do gelo, que seria C gelo. Ou, mais não, vezes, seria a massa do gelo, vezes a capacidade térmica do gelo, vezes a variação de temperatura, que é ΔT. Então, Q1 é igual a massa do gelo, ele dá na questão 250. 250 vezes a capacidade térmica dele, 0,8, vezes a variação de temperatura, que seria 0 menos 20. Então, Q1 é igual a 400 não, a 4.000 calorias. Quem seria Q2? Vamos lá. Q2, ele seria a fusão do gelo. Então, a quantidade de calor da fusão do gelo é igual a massa vezes a quantidade de calor
seria Q2 igual a M vezes L, Q2 igual a 250 vezes 500. Q2 é igual a 125.000 calorias. Q3 é o aquecimento da água. Q3, aquecimento da água. Logo, Q3 vai ser igual a 250 vezes 1 vezes a variação de temperatura, que seria 100, que é a variação de temperatura da água, menos 0. Q3 é igual a 25.000 calorias. Q4, para calcular o Q4, ele é o valor da ebulição. Q4 é a ebulição da água. 210 é igual a 250 vezes 840. Q4 é igual a 1.000 calorias. Q5 seria o aquecimento do vapor. Logo, Q5 é igual a 250 vezes 1,2 vezes a variação de temperatura, que é 200 menos 100. Q5 é igual a 30.000 calorias. Aqui a quarta questão. Tá. Então, para saber a quantidade de calor, eu vou pegar todos esses resultados e somar, que vai dar 39.400 calorias, ou 394 quilocalorias. Quinto, defina equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico, ele é a temperatura final quando coloca dois corpos de temperaturas distintas juntos. Por exemplo, isso aqui tem 10 graus, isso aqui tem 20 graus. Eu vou colocar eles juntos, eles vão trocar temperatura até os dois estarem com a mesma temperatura. Isso se chama equilíbrio térmico. Sexta questão. Um objeto de massa 250 gramas em queda livre a partir de um balão meteorológico a 150 km de altura choca-se inelasticamente com o chão, promovendo uma variação de temperatura em 10 graus Celsius. Calcule o calor específico da substância que compõe o objeto, sabendo que toda a energia mecânica envolvida na queda livre foi convertida em calor. Então, para resolver esta sexta questão, nós temos alguns dados. Temos a massa, que é igual a 250 gramas, que, convertendo em quilogramas, é igual a 0,25 quilogramas. Temos a altura, que a altura é igual a 150 quilômetros. Convertendo em metros, fica 150.000 metros. Temos a variação de temperatura, que é ΔT, igual a 10 graus Celsius. Para responder essa questão com os dados dados por ela, temos que usar a equação de conservação de energia, basicamente, que seria energia mecânica igual a energia potencial. Então, a energia potencial ela é igual a massa vezes gravidade vezes altura. Para a gravidade, vamos considerar que seja 10. Considerar 10 metros por segundo ao quadrado, a gravidade. Então, a energia potencial é igual a massa, que é 0,25, vezes a gravidade, consideramos 10, vezes 150.000
que é a altura. Resolvendo, fica energia potencial igual 350 mil joules. Terminamos aqui? Não terminamos aqui. Temos a energia potencial, mas nós queremos a quantidade de calor e a capacidade térmica. Energia potencial, ela é igual à quantidade de calor. Então, para responder, quantidade de calor, que a gente conseguiu aqui, já que é igual à energia potencial, é 375 mil joules. Considerando uma caloria aproximadamente 4 joules, vamos fazer uma equação. Calor igual a 375 mil joules, vai ser vezes uma caloria, sobre 4,18 joules. Que estamos considerando uma caloria sendo 4,18 joules. Quantidade de calor será igual a 93.750 calorias. 750 calorias. Então, a quantidade de calor ela é igual a massa vezes a capacidade térmica, que é C, M vezes C, vezes a variação de temperatura ΔT. Logo, como queremos a capacidade térmica, a equação vai ficar capacidade térmica igual a quantidade de calor sobre a massa vezes a variação de temperatura. Onde a capacidade térmica é igual a quantidade de calor, 93.750 calorias, sobre a massa, onde foi que conseguimos a massa é de 250, vezes a variação de temperatura, que é 10. Logo, a capacidade térmica vai ser 93.750 sobre 2.500, que calculando isso vai dar 37,5 calorias por grau Celsius. Aqui está a resposta da sexta questão. Certo. Obrigada. 93.750